Olá, meu nome é Laura Davin Silva, eu sou estudante da Universidade Federal de Viçosa e vim apresentar hoje o meu trabalho de iniciação científica desenvolvido de setembro de 2024 até setembro de 2025 no Laboratório de Biologia Molecular de Plantas, orientada pelo professor Pedro Reis e co-orientada pela professora Elizabeth Fontes, intitulado Caracterização Bioquímica e Molecular de ATCPSF30 em Plantas. Para a apresentação ficar mais clara, eu dividi ela em introdução, objetivos, metodologia, resultados e perspectivas futuras. Bom, para entender um pouquinho melhor o projeto, é importante a gente lembrar que o RNA ele é transcrito a partir da informação contida em moléculas de DNA e em eucariotos ele precisa ser processado antes de ser exportado e traduzido. Esse processamento envolve o capeamento da extremidade 5' o splicing do RNA e a poliadenilação da extremidade 3'. A poliadenilação da extremidade 3' consiste na adição de várias moléculas de adenosina no final do RNA recém-transcrito, o que confere maior estabilidade para ele, facilita sua exportação e aumenta a eficiência na tradução. O que acontece é que o transcrito primário ele possui um sinal de clivagem poliadenilação identificado por uma sequência de AAUAA. Essa sequência em questão ela é reconhecida por fatores de processamento que são acoplados à cauda fosforilada da RNA polimerase. Dentre esses fatores, a gente tem proteínas, complexos proteicos, e um deles, que é o que a gente estudou mais nesse projeto, é o CPSF. Nessa imagem aqui, a gente tem esse processo que eu acabei de falar, descrito, em que a RNA polimerase ela está transcrevendo o RNA até que é reconhecida uma sequência de clivagem poliadenilação, na qual os fatores que estão responsáveis por esse processo se ligam, clivam o RNA e fazem a adição das adenosinas. Como eu disse, um dos fatores envolvidos nesse processo é o CPSF, que é o fator específico de clivagem e poliadenilação. Ele é composto por 6 unidades, e uma delas é a proteína na qual a gente focou os nossos estudos, que é o CPSF30. Nesse complexo, a proteína que a gente focou os nossos estudos foi a subunidade de 30 kDa do CPSF, a CPSF30, que é uma proteína que se liga ao RNA e atua no controle pós-transcricional dele. E ela faz isso posicionando a endonuclease e recrutando a polimerase. Em Arabidopsis, que é o organismo modelo que a gente utilizou para estudar essa proteína, ela regula a escolha de sítios alternativos de poliadenilação. E, a partir disso, permite que a gente tenha diferentes comprimentos de 3' UTR. Bom, no mais, ela também é capaz de interagir com calmodulina, o que faz com que a gente conecte sinalização de cálcio com processamento de RNA. Além disso, CPSF30 também está envolvida em diferentes respostas fisiológicas relacionadas ao desenvolvimento de plantas, à resposta a fito-hormônios e ao metabolismo de RNA. Dentre os processos fisiológicos que CPSF30 está envolvido, a gente pode destacar algumas doenças em animais e a atuação em alguns mecanismos de planta, como o tempo de floração, catabolismo de lisina, a interação com genes que codificam fatores de transcrição e estresses oxidativos. A gente conseguiu perceber isso na literatura através da análise de mutantes nulos de CPSF30 em Arabidopsis thaliana, que apresentaram menor fertilidade, formação reduzida de raízes laterais, respostas alteradas aos reguladores de crescimento e sensibilidade alterada ao estresse oxidativo. Tendo tudo isso em vista, é possível perceber a importância de CPSF30 e como o processamento de RNA tem atuação com o desenvolvimento de plantas. Por conta disso, o nosso trabalho objetivou obter mutantes de superexpressão de CPSF30 e analisar a expressão e localização dessa proteína em condições basais e em respostas a diferentes estímulos. Isso tudo se correlaciona muito bem com a DS2 da ONU, de Fome Zero e Agricultura Sustentável, porque, a partir dos conhecimentos gerados, a gente consegue, no futuro, desenvolver tecnologias que contribuam para o desenvolvimento de plantas mais estáveis a diferentes condições ambientais. Para alcançar os objetivos, foi clonado pelo sistema Gateway a região codificadora de CPSF30 para vetor de expressão em planta contendo GFP, que é a proteína verde fluorescente na sua construção. A partir disso, transformamos, com o clone obtido, plantas de nicotiana bentamiana, infiltrando suas folhas. E com isso, analisamos a localização celular de CPSF30 fusionada GFP por microscopia confocal em resposta a diferentes estímulos. Para o processo de clonagem, a primeira coisa necessária foi a linearização do vetor de entrada, já que esse tinha a mesma resistência do vetor de destino. Então, para a gente conseguir selecionar os vetores
de expressão em plantas que tinham o nosso inserto nele, a gente precisou abrir com enzima de restrição o clone de entrada, em uma região em que não cortasse nosso gene, obviamente. O resultado disso está mostrado aqui nesse primeiro gel, em que na primeira canaleta está o vetor aberto, e a gente pode observar, de acordo com a segunda canaleta, que tem um padrão de corrida bem diferente, mostrando que houve a linearização desse vetor. Então a gente purificou esse fragmento digerido e corremos no gel para analisar sua integridade. Em seguida, foi feita a reação de recombinação do nosso clone de entrada com o vetor de destino para passar o nosso gene para ele, e aqui estão mostrados os resultados dessa recombinação das colônias em que a gente selecionou para fazer a PCR e ver a inserção do nosso fragmento. Aqui no segundo gel, a gente tem a extração de DNA também confirmada por PCR dessas combinações. E, por fim, a gente transformou em agrobactérias tipo GV para a gente conseguir infiltrar em planta as nossas construções. Bom, utilizamos então a agrobactéria com as nossas construções para infiltrar tabaco e analisar a localização e expressão de CPSF30 em comparação com a proteína WWP1, que é conhecidamente nuclear. Aqui na primeira coluna a gente analisa WWP1, na segunda a gente observa CPSF30 e na terceira as duas sobrepostas. Ao que tudo indica, todas essas imagens foram feitas em condições basais, a proteína foi eficientemente expressa e se localiza tanto no citosol quanto no núcleo, preferencialmente no núcleo, e a gente pode observar aqui que aparentemente ela está ficando ao redor da membrana nuclear. Em seguida, então, analisamos como a localização de CPSF30 se alterava em relação ao basal quando tratada com diferentes estímulos, sendo eles o ácido abscísico, o NaCl, o peptídeo bacteriano FLG22 e o ácido salicílico. Quanto ao ABO, o NaCl e o FLG22, a gente não pôde concluir muita coisa. No entanto, o ácido salicílico apresentou um resultado interessante, em que CPSF30 aparentou formar estruturas semelhantes a corpos nucleares. Essas estruturas já foram comprovadamente mostradas que WWP1 forma essas estruturas. E não só isso, o que a gente achou interessante também foi a sobreposição da localização de CPSF30 com WWP1 na resposta do ácido salicílico, que pode ser observada nessa terceira coluna aí. Bom, com esses resultados, a gente conclui então que CPSF30 foi eficientemente expresso e a sua localização determinada por microscopia confocal. Obviamente, são necessários mais estudos para a gente ter informações mais robustas a respeito dessa proteína, e a gente almeja, no futuro, transformar plantas COL0 para superexpressar CPSF30 e, quem sabe, avaliar o desenvolvimento dessas plantas a diferentes condições. Além disso, a gente vai, a partir dessas plantas transformadas, obter sementes em homozigose, superexpressando CPSF30, e, paralelamente a isso, a gente quer clonar CPSF30 em vetores BFC, principalmente para investigar a interação dessa proteína com outras. Como a gente observou que ela tem uma sobreposição de localização com WWP1, a gente quer investigar se de fato existe uma correlação entre essas duas proteínas. Então, esse foi o meu trabalho desenvolvido durante esse 1 ano de iniciação científica. Eu gostaria de agradecer às agências de fomento, CNPq, ao Bioagro, ao LBMP, à Universidade Federal de Viçosa e principalmente a todas as pessoas que estiveram comigo nesse processo. Obrigada também pela atenção e é isso.